compromisso é cuidar e por isso desenvolvemos soluções para você estudar e nos ajudar na construção do futuro. ETESES, uma escola que cuida. Há 24 anos, nós acreditamos na construção de um futuro melhor através do conhecimento. Investimos na educação como um projeto de vida. Faz parte da nossa metodologia de ensino estreita. No seu aguardo aí, ok? Podemos iniciar, Fábio? Ótimo. Uma boa noite a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos a 7ª jornada de estudos avançados da ETESES. Queria fazer aqui, antes de mais nada, um agradecimento para a escola, em especial a Roberta, que me fez esse convite, para estar falando um pouco hoje sobre o cenário do mercado de trabalho para o técnico em radiologia, né? Primeiramente vou me apresentar. Eu me chamo Fabrício Souza Rodrigues, eu sou técnico em radiologia, formado em 2001, né, pela Faculdade Novo Milênio. Então eu iniciei a minha carreira logo no meu estágio em 2001, me formando no curso técnico em novembro de 2001, e desde então eu estou atuando na área da radiologia. E no ano de 2016 eu iniciei a minha graduação em gestão hospitalar. Então eu tenho 2 anos que eu já estou formado no curso de gestão hospitalar. Para a gente começar essa palestra de hoje, nós vamos iniciar aqui rememorando algumas datas importantes na história da radiologia ao longo desses anos, né? Como, por exemplo, a descoberta do raio-x em 1895. Então nós estamos falando de um achado, né, que ao longo dos últimos 100 anos foi eleito a melhor e a maior descoberta da medicina. Andando mais um pouquinho, né, só a título de curiosidade, em 1951 foi ministrado no Hospital HC de São Paulo o primeiro curso de radiologia, que foi ministrado pelo Dr. Rafael de Barros, 1951. E só em 1985 a profissão de técnico de radiologia ela foi regulamentada no Brasil, né? Então são algumas datas importantes, né? Fatos históricos, né? A radiologia, para muitos, pode parecer um curso novo, mas não é. É um curso que já tem bastante tempo, já tem uma história. Após a regulamentação do curso técnico em radiologia, foi criado pela Anvisa a portaria 453 de 98. Essa portaria ela vai regular todo e qualquer serviço de radiodiagnóstico, né? E recentemente, em 2019, foi criado a RDC 330, que revoga essa portaria, né? Atualizando e acrescentando algumas coisas
referente ao serviço de radiodiagnóstico. Então, vamos ao nosso assunto dessa palestra de hoje, que é o cenário do mercado de trabalho para o técnico de radiologia. É um assunto que ele é bem discutido, né? Que eu me lembro que quando eu iniciei o curso nos anos 2000, 2001, já era bem comentado sobre esse curso, sobre a área de trabalho, o campo de trabalho, se eu vou conseguir trabalho, enfim, eu acredito que essa dúvida de 20 anos atrás que eu tive são a mesma dos alunos de hoje e certamente será a mesma dos próximos e próximos, tanto para a área de radiologia, tanto para qualquer outra área. Mas o que difere hoje um profissional a se formar e conseguir um espaço no mercado de trabalho, né? Você inicia um curso muitas das vezes sem saber do que se trata, e à medida que você vai estudando, você vai conhecendo, né? Muitos param no meio do caminho, muitos depois que formam não se identificam com a área, e muitos também já entram na área como a opção, né? Aquilo que quer fazer, aquilo que deseja fazer para o resto da vida. É muito importante o aluno hoje que entra e resolve se matricular num curso de radiologia, principalmente, ele entender que o mercado, seja para qualquer profissão hoje, ele vai estar extremamente concorrido. Mas isso, ao longo dos anos, isso sempre foi assim. A concorrência, ela sempre existiu e não vai ser agora que ela vai deixar de existir. Mas se nós formos pararmos também para analisar o cenário de 2000 e agora 2020, 20 anos depois, a oferta também de trabalho, ela aumentou. Se por um lado, né, a concorrência ela é maior, a oferta também ela está sendo muito maior, porque com a abertura de novos serviços, com a abertura de novos hospitais, consequentemente isso vem aumentando o nosso posto de trabalho. E a radiologia em si, né, ela tem as suas subdivisões, na qual, quando saímos da escola, né, o nosso curso ele é totalmente voltado para a radiologia geral, né? É falado também um pouco sobre os exames contrastados e sobre as especializações, né, ou curso pós-técnico, extensão. É feita uma abordagem geral, de maneira que o aluno tenha conhecimento, mas ele não sai com essa bagagem para atuar em determinada área, como por exemplo a ressonância magnética, como por exemplo a tomografia, hemodinâmica, medicina nuclear, enfim, todas essas áreas dentro do radiodiagnóstico, né? Quando o aluno ele parte para o estágio, e na maioria das vezes ele acontece na radiologia geral, né? O aluno ele cumpre o seu estágio ali na radiologia geral, dependendo do lugar, se for uma clínica de exames eletivo, ele vai encontrar um cenário. Se for um hospital, dependendo do perfil do hospital, vai trabalhar muito com politraumatizado, com pacientes internados, enfim. E feito isso, né, o aluno se forma, parte para o estágio,
feito o estágio e agora, né? É por isso que eu sempre falo, o aluno ele tem que aproveitar a oportunidade e fazer um bom estágio, fazer amigos, aprender com as pessoas mais experientes e, o mais importante, ele nunca deve parar de estudar, porque a radiologia ela é dinâmica. Não é a mesma de 20 anos atrás, não é a mesma de 10 anos atrás, não será a mesma daqui a 1 ano, 2 anos. Né? Recentemente, o CONTER ele lançou uma resolução que, para atuar nas modalidades de medicina nuclear e radioterapia, é preciso ter uma capacitação para iniciar nessas duas áreas e, consequentemente, a credencial, né, o CRTR, ele já vem com esse reconhecimento, né? O profissional ele é formado em radiologia, habilitado na área de radioterapia ou medicina nuclear. Né? Sabemos também que o grande enfrentamento hoje, né, o mercado hoje atual, ele está muito favorável para aquele profissional que sabe desenvolver mais de um método, ou seja, a radiologia geral, a tomografia ou ressonância magnética, né, que são as subdivisões, né, que através dos cursos de capacitação, através dos cursos pós-técnico, né, o aluno vai adquirir o conhecimento necessário para ingressar mais rapidamente no mercado de trabalho. Mas, Fabrício, como é isso? Fazendo a capacitação, eu vou conseguir essa experiência? Obviamente que a experiência ela vem com tempo de trabalho, né? Ninguém nasce pronto, ninguém vai ficar pronto com curso, mas ele é o gatilho, né? Ele é o gatilho, ele é a porta de entrada para que o aluno siga no seu desenvolvimento, sempre se capacitando, porque o mercado, o cenário atual hoje, ele pede cada vez mais um profissional atuante em 2 ou mais modalidades. Hoje eu trabalho voltado para radiologia geral, para ressonância magnética e a tomografia computadorizada, né? Um dos meus locais de trabalho hoje é a Unimed Vitória, na qual eu desenvolvo a função de supervisor de radiologia, né, ou reconhecido pelo Conselho Nacional e Regional, é o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. Isso é amparado pelo Conselho. Cada serviço é preciso ter uma indicação de um técnico ou tecnólogo que será o responsável pelo aquele setor. E aí uma das atribuições desse supervisor é justamente a educação continuada, né? São os treinamentos de forma contínua que venha desenvolver o profissional, né, a equipe ali de cada área, a sempre a se capacitar. Porque, para vocês terem uma ideia, na Unimed Vitória hoje, o setor de radiologia ele é subdividido em radiologia geral, radiologia contrastada, tomografia computadorizada,
serviço de hemodinâmica, serviço do arco C no centro cirúrgico e a realização de exames no leito. Então a equipe ela é formada por 32 profissionais, né, devidamente habilitados, né, distribuído nessas modalidades dentro do radiodiagnóstico. Então é de suma importância que eu tenha uma equipe o mais homogênea possível, porque em qualquer falta, em qualquer intercorrência, eu tenho sempre um profissional habilitado para assumir qualquer equipamento. E hoje em dia, toda e qualquer vaga que é aberta hoje no mercado, os empregadores, né, dessa área, eles observam muito isso. O que eu sei fazer além do raio-x simples? Porque o raio-x simples, né, a radiologia geral, é uma obrigação daquela pessoa que se formou em radiologia. Mas o que eu sei fazer além disso? Né? Será que eu estou oferecendo aquilo que o empregador quer, aquilo que o médico quer, que na maioria das vezes é o médico que vai puxar uma entrevista, é o médico que vai fazer um filtro maior, vai ser o médico que vai fazer, o que vai dar ou não o aval para aquela contratação. Então é de suma importância abdicarmos de nosso tempo. Muitas vezes temos tempo livre, né, para o lazer, mas principalmente no início de carreira é preciso fazer sacrifícios, é preciso fazer renúncia. Muitas das vezes você vai fazer voluntário, né? Você vai acompanhar um técnico mais experiente, mas aquilo vai voltar para você em forma de conhecimento, né? Porque eu costumo dizer sempre que o mercado da radiologia ele é competitivo, sim, ele é acirrado, sim, mas para um profissional capacitado, né, para um profissional que está sempre em busca de uma educação continuada, que tem sempre uma postura ética, que procura sempre estar próximo de pessoas que vão agregar para esse profissional, não vai faltar espaço em momento algum, porque a radiologia é uma área que ela é muito vasta. Podemos citar aqui algumas delas, né? A radiologia médica. Dentro da radiologia médica nós temos, como já abordamos aqui, tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear, radioterapia, hemodinâmica. Alguns serviços possuem o setor de workstation, né, ou pós-processamento, que é feito por um profissional da radiologia. Temos também a área da radiologia odontológica, a radiologia industrial e a radiologia veterinária. Então, é uma área que é bastante vasta, é bastante ampla. É difícil o acesso? Muitas vezes sim, é difícil o acesso. Mas muitas vezes também é dado a oportunidade e depende de cada um o desenvolvimento nessas tantas áreas, né? Passamos por transformações dentro da profissão. Passamos. No passado, o piso salarial ele era baseado em 4 salários mais 40%. Há 20 anos atrás, quando eu iniciei na radiologia,
Podemos dizer que eu peguei o finalzinho desse piso salarial. E aí foi reduzido para 2 salários, mais 40%, para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais. No ano de 2011, 2012, foi aprovado uma liminar, um projeto de lei que desvinculava, né, o salário do tecnólogo do salário mínimo. Então ele passou a ser o valor de 2 salários da época, e os reajustes ano a ano foram acontecendo de acordo com sindicato, de acordo com acordo coletivo, enfim. Então, ao longo desses anos, a radiologia ela vem passando por transformações, ora positiva, ora negativa. Então, devemos estar antenados a isso também, né? Na área da ressonância magnética, já há algum tempo, quem trabalha somente com ressonância magnética não tem o adicional, né, dos 40%. Não necessariamente trabalham as 24 horas, né, por se tratar de uma área que não trabalha com a radiação ionizante, né? A ressonância magnética ela trabalha com radiofrequência, e aí alguns serviços, né, através da medicina do trabalho, né, através do médico do trabalho, retirou esse adicional de 40%. Então já se foi falado em algumas ações trabalhistas nesse sentido, mas enfim, são mudanças que a categoria passou, né? A questão, né, que é sempre comentado, né, que a questão dos biomédicos atuarem tanto na área da ressonância magnética, tanto na área da tomografia. Isso é algo que constantemente é discutido. Em outras regiões, como São Paulo e Rio, isso já é bem difundido. No estado do Espírito Santo, alguns lugares trabalham com biomédico no diagnóstico por imagem. Então é um cenário também que devemos estar antenado a isso, né? Porque não é uma área que está sendo só desenvolvida pelo técnico ou tecnólogo, mas está sendo realizado também por outros profissionais, no caso o biomédico, né? Falando um pouco sobre as modalidades de trabalho, né? Nós temos a mais conhecida, né, que é a CLT, que é a famosa carteira assinada. Nós temos os concurso público, né, que há muito tempo a gente não tem. Existe a modalidade público-privado, que no caso a EBSER. Existe também pelas prefeituras e estados, né, os contratos temporários, né, que às vezes eles abrem um processo seletivo. Haja visto agora a EBSER abriu um processo emergencial por conta da pandemia, né? Então eles fazem um contrato de 6 meses, 1 ano. E uma modalidade que vem crescendo, tomando espaço, é a terceirização. A terceirização ela vem ganhando espaço, principalmente depois que foi aprovado pelo governo a nova lei da terceirização, que permite que serviços fins sejam terceirizados, né? E a radiologia também ela está passando
por esse processo, né? A questão de, respondendo aqui uma pergunta, se os técnicos estão perdendo a vagas para biomédico, eu acredito que não. Não estão perdendo vaga porque o curso de radiologia em si, ele tem uma bagagem muito grande voltado para a radiologia. O curso de biomedicina, eles têm uma matéria, se eu não me engano, no 4º período, eu acho, não sei, de radiologia, e aonde é abordado apenas 80 horas do conteúdo de radiologia. Ou seja, né, em matéria de radiologia, o técnico e tecnólogo, ele está muito mais à frente de qualquer biomédico. Porém, esse biomédico já foi dado para ele a habilitação de atuar na ressonância magnética. Com relação à tomografia e raio-x, ainda é algo que é muito discutido por conta da exposição à radiação ionizante e por conta da carga horária, porque os biomédicos, eles podem fazer uma carga horária de até 40 horas semanais. E todos nós sabemos que o tecnólogo em radiologia é preconizado às 24 horas semanais. No estado, eu não conheço nenhum lugar que biomédico está inserido na radiologia geral ou tomografia, mas já estão inseridos na ressonância magnética. Voltando ao assunto sobre as modalidades de contratos, né? Nós temos a CLT, onde o técnico ele é contratado para fazer as 24 horas semanais, e aí vai depender muito do serviço, como vai ser distribuído essa escala de 24 horas, né? Podendo ser plantonista, podendo ser diarista, podendo ser turno de 8 horas, podendo ser turno de 6 horas, podendo ser turnos mesclado. Então, alguns serviços trabalham com turno de 6 horas, a maioria hoje, principalmente o hospital, trabalha com um turno de 12 horas, né? Então, o profissional que é contratado vai trabalhar 2 vezes por semana, 12 e mais 12, e fecha a sua escala de 24 horas. Os hospitais que trabalham com turnos de 6 horas, né? Eles vão fazer 4 diárias de 6 horas, né? E quem faz carga horária de 8 horas, 3 diárias de 8 horas. Saindo da iniciativa privada, partindo para os concursos públicos, né? Essas contratações temporárias, as contratações de prefeituras, principalmente, há uma variação muito grande no quesito salário. Uns pagam a mais, outros pagam menos, e é sempre uma discussão em torno desse assunto de remuneração, né? Sabemos que temos hoje o nosso piso salarial, e a iniciativa privada, a grande maioria respeita esse piso, né? Mas, infelizmente, o serviço público, ele, como tem uma legislação própria, normalmente eles costumam pagar um pouco abaixo desse piso salarial, como tem alguns que pagam acima do piso salarial, que no caso a UCAM, por exemplo, tem um piso salarial acima, tem um plano de cargo e salário bacana, né? E o que está sendo mais falado hoje é a terceirização, né? A terceirização, na grande maioria, são um grupo
um grupo de técnicos, né, técnicos e tecnólogos, abre uma empresa, né, registra-se uma empresa, fazem aí a composição com algumas pessoas, né, e entram em alguns serviços não mais como funcionário, e sim como, né, contratada, né, como parceiro, né, fazendo o contrato de prestação de serviços, né? Então o cenário ele vem mudando, o mercado de trabalho ele vem mudando, né? Essa terceirização, essa prestação de serviço, ela é amparada por lei, é claro que obedecendo todos os requisitos que a legislação preconiza, que o meu conselho preconiza, né? Fazendo as adequações pertinentes à área, né? Como o uso de dosímetro, como o uso do EPI, observando as 24 horas de trabalho, enfim. Então essa é uma modalidade de trabalho, né? Tem uma pergunta aqui sobre as cooperativas. É exatamente isso. Na maioria das vezes intitulado, né, como cooperativa, e em outros casos é uma empresa mesmo, né? Você vai lá, você registra uma empresa de técnicos e tecnólogos, você oferta os seus serviços para um determinado empregador, né? Você negocia direto. Agora você é pessoa jurídica, você negocia direto e é feito um contrato, né? É feito um contrato de prestação de serviço, né? E aí você pode ter a opção de ter as pessoas compondo em sociedade, ou você vai ter essas pessoas como funcionário, né? Mas se a gente for parar para pensar que o empregador ele está preferindo terceirizar essa mão de obra, né, fugindo já dessa situação de encargos trabalhistas, de ser mais oneroso, né? Então, principalmente agora, no cenário pós-pandemia, intensificou muito essa prática, né? Da terceirização da mão de obra. Então, nós, técnicos e tecnólogos, nós temos que acompanhar essa evolução. Felizmente para uns, infelizmente para outros, e isso é um assunto que é muito discutido, gera muita polêmica acerca desse assunto, mas é uma realidade que, volto a dizer, os estados de Rio, São Paulo, né? Rio, São Paulo, Minas, isso já é uma realidade. No estado do Espírito Santo, Grande Vitória, né? Isso já está iniciado, já começou essa prática, né, de terceirização de mão de obras, né? Terceirização da parte técnica de radiologia. E é claro que se a gente puder escolher, né, ter todas as garantias, né, que a CLT nos garante, é algo que nos traz tranquilidade. Mas temos que acompanhar os processos, né, de mudança. E voltando para o tema, né, dessa palestra, cenário do mercado atual, cenário atual, né, para o técnico e tecnólogo em radiologia, nós temos que observar toda e qualquer mudança,
E essa é uma das principais mudanças que eu vejo nesse cenário aí. Que eu acredito que se o aluno se dedicar, eu acredito que se buscar, né, através de cursos de extensão, de simpósios, através de metodologias de ensino, que hoje a oferta do ensino EAD, ela tem facilitado e muito a vida de todo e qualquer estudante, não só da área da radiologia, mas infelizmente para o tecnólogo em radiologia fazer uma especialização, uma capacitação e não ter o campo prático para atuar, é quase que impossível investir um dinheiro em um curso aonde ele não vai ter a condição de treinar, né? E muitas das vezes isso pode desanimar, né, as pessoas de continuar na área. Respondendo a pergunta, né, trabalho intermitente, o contrato com o MEI. Então, assim, o contrato, o MEI, né, que é o microempreendedor individual, ele só é permitido para atividades não regulamentadas, ou seja, jardineiro, pintor, costureira, em essas áreas afins. O técnico em radiologia, ele tem a sua ocupação regulamentada, então ele não pode ser MEI, entendeu? Ele tem que ser, se ele quiser terceirizar, se ele quiser partir para esse campo de prestação de serviço, ele terá que obrigatoriamente registrar uma empresa, né? E aí terá todos os custos, todos os ônus de manter-se uma empresa ativa, dando entrada tanto na Receita Federal, na Junta Comercial, no município, enfim. Então, a profissão de técnico e tecnólogo em radiologia não pode se configurar através do MEI. Nós não podemos fazer isso, né? E voltando para os cursos de capacitação, né, é muito importante, mas já há alguns anos eu observo que a região da Grande Vitória, o estado do Espírito Santo como um todo, ele é muito carente de todo e qualquer curso de extensão na área da radiologia. Ele é muito carente. Recentemente houve um boom de técnicos do estado fazendo a graduação de tecnólogo em São Paulo, né? Onde ia uma vez a cada 6 meses, e um grupo de técnicos interessado no crescimento, né? Interessado em ter uma graduação, tiveram, né, essa iniciativa de buscar esse conhecimento fora do estado, uma vez que o estado ele não oferece isso. A faculdade que eu fiz o meu curso de técnico há 20 anos atrás, que é a Faculdade Novo Milênio, há muito tempo ela deixou de dar o curso técnico em radiologia. Então houve-se um momento que ela até pensou em inserir na sua grade de cursos o curso tecnólogo em radiologia, mas infelizmente não foi à frente, né? Não foi à frente. Então o técnico que ele resolve buscar esse conhecimento partindo para um tecnólogo, ele estará habilitado a fazer uma pós-graduação, né? A estar sempre se atualizando na questão de ensino, né? É muito importante isso, a educação continuada, né? Respondendo mais uma pergunta aqui com relação a entrevistas. Então, o foco das entrevistas hoje é exatamente isso.
ela está sendo muito focada naquilo que o técnico tem para oferecer além da radiologia geral. Além da radiologia geral, o que eu mais sei fazer, né? Eu já trabalho com tomografia, eu já trabalho com ressonância, eu estou aprendendo, eu tenho uma proatividade, eu sou um profissional que procuro meu crescimento. É lógico que para um empregador, se ele encontra uma pessoa pronta, né, é muito interessante, mas se ele não encontra essa pessoa, mas porém ver no candidato um interesse de crescimento, e o que falta para aquele candidato é a oportunidade, é dado a oportunidade. Então, assim, uma dica de ouro que eu dou para quem está iniciando, porque eu também participo desse processo de contratação, no momento da entrevista, é expor sempre para o entrevistador, para o supervisor, para o médico, para um recrutador, né? É sempre mostrar para a pessoa que você tem interesse no crescimento, que você tem interesse na educação continuada, e o que te falta é uma oportunidade. Que certamente, em alguns casos, essa oportunidade ela vai ser dada, porque muitas das vezes é um ponto positivo você formar uma pessoa, você moldar uma pessoa do zero, né? Do que você pegar um profissional no mercado e muitas das vezes ele chegar para você com alguns vícios, né? Alguns vícios de exame, enfim. E é sempre importante frisar isso. Quando for para alguma entrevista, sempre frisar essa vontade de crescimento, né? Com relação às especialização, né? Eu posso falar em nome da ETESES, né? Que nós iniciamos junto com a coordenação de especialização uma conversa para ministrar as capacitações na área de ressonância magnética e na área de tomografia. Então nós estamos ajustando alguns detalhes, né? Breve essa parceria ela vai sair do papel, e os alunos, né, da ETESES ou qualquer outro aluno, ou até mesmo técnicos já formados, vão ter essa oportunidade de fazer uma capacitação e assim estar mais preparado para o mercado de trabalho, né? Eu tenho uma parceria com outros técnicos, né, falando um pouco desse projeto de terceirização. Recentemente também eu abri com esses parceiros uma empresa de terceirização de serviços, né? E através dessa empresa de terceirização que viabilizou essa parceria com a ETESES para estar ministrando esses cursos de capacitação, inicialmente em tomografia e em ressonância magnética. O nosso projeto é um projeto para abranger as outras áreas também, né, a área da mamografia e densitometria, mas inicialmente vamos focar na tomografia computadorizada e na ressonância magnética. Já temos também uma empresa parceira para aplicação do estágio prático, né? Então o curso ele vai ser bem legal, ele vai ser bem interessante. É algo que vem para acrescentar, que vem para desenvolver
que vem para fazer a diferença da vida profissional de várias pessoas, inclusive na minha vida também. Como por exemplo hoje, né, tá sendo uma experiência única, né, que eu nunca tinha participado de nenhum evento. Os únicos eventos que eu participei foi uns eventos corporativos, né, que é onde eu tenho o hábito de ministrar cursos para minha equipe lá da Unimed. Então falar, né, nessa jornada para mim está sendo um desafio muito grande, está sendo uma experiência que eu nunca tive, né? Tava até um pouquinho com frio na barriga aqui, porque você sabe que tem pessoas te vendo, mas você não está vendo essas pessoas, né? E no meio disso tudo você tem a responsabilidade de falar um pouco da área, né, na qual muitos que estão assistindo escolheu, né, na verdade. E aí eu queria falar, para a gente finalizar e partir para responder algumas perguntas aí. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência profissional, que eu acho que vai agregar em alguma coisa para quem está iniciando, para quem está na metade da caminhada, enfim. Eu iniciei o meu curso técnico logo após o término do ensino médio, né? Eu terminei o ensino médio, na época era integrado com o curso técnico em contabilidade, e aí eu fiquei um ano sem saber o que fazer, e foi quando a Novo Milênio lançou o primeiro curso de técnico em radiologia do estado do Espírito Santo. E aí eu, sem saber o que era aquilo, não tinha muita noção, não tinha base, fui buscando informações, e como eu não tinha muitas opções de cursos naquela época, eu resolvi entrar de cabeça nesse curso técnico em radiologia, e fui aprendendo durante o curso o que era a profissão técnico em radiologia. Quando eu, já avançado, já lá pelo segundo, terceiro módulo, que a gente foi encaminhado para o estágio, né, eu tive minha experiência do estágio, né, obrigatório, de 6 meses. Logo após esse estágio, foi prorrogado, né, por mais 6 meses. E ao completar 4 meses desse segundo contrato, veio a tão sonhada contratação, né? Fiz o meu estágio no antigo Hospital São José, que é o Hospital Central, é o atual Hospital Central hoje. Ali eu fiz estágio, fui contratado, fiquei ali por 2 anos até fechar o hospital, né? Porque, para quem não conhece, era um hospital privado. E aí, por questões de administração, ele fechou, ele faliu, ele quebrou. Ficou um tempo fechado e o Estado comprou o prédio, reformou, e hoje ele está aberto através de uma OS, que para quem não sabe, OS é uma organização social. O governo, ele terceiriza o papel que ele deveria fazer. E terceirizando isso, ele automaticamente ele acaba com qualquer possibilidade de concurso público. Então, essas questões. E saindo dali, eu fui pro Hospital Santa Mônica. Trabalhei por 6 anos só com a radiologia convencional e contrastada, e após esses 6 anos eu comecei a ter as experiências, primeiro com a tomografia e depois com a ressonância magnética. Passado esse tempo, no ano de 2009, eu ingressei na Unimed, e através da Unimed, com o espaço que foi dado de crescimento,
eu sempre buscando atualização através de artigos, livros, internet, enfim, eu fui desenvolvendo nas áreas da tomografia, do pós-processamento de imagem, na área da ressonância magnética, até que eu fui promovido a supervisor de radiologia, que é a função que eu exerço até hoje. Já tive experiências de trabalho na região fora da Grande Vitória, região norte. Já trabalhei em alguns hospitais, em algumas clínicas da Grande Vitória. Esse ano eu completei, no mês de maio, 19 anos de profissão. O que eu gosto de fazer, quando as pessoas me perguntam, né, dentro da área, o que eu gosto de fazer é raio-x, mas devido ao cenário, ao mercado, hoje eu atuo mais com ressonância magnética e tomografia. Paralelo a isso, veio a gestão hospitalar. Por eu desenvolver um trabalho que é de supervisão e eu ter essa parte de gestão, eu decidi fazer o curso de gestão hospitalar para entender mais sobre essas questões administrativas, né? Hoje, nesse exato momento, eu estou falando do Hospital Santa Rita, no setor de ressonância magnética. Foi me concedido uma pausa para estar falando aqui para vocês, né? E logo após o término dessa transmissão, eu vou voltar, ainda vou atender mais um paciente e assim eu ir para casa, né? Espero que ter contribuído, né? Espero ter agregado algum valor para as pessoas que estão me assistindo. E a dica que fica, né, a recomendação que fica, busquem sempre o conhecimento, porque o conhecimento que você adquire, ninguém mais pode tirar de você. Então a gente ao longo desses anos, a gente adquiriu uma experiência muito grande, né? Então a gente deixa um legado, né? A gente acaba que passa uma experiência positiva para quem está começando, tá certo? Vamos responder algumas perguntas. Com a especialização necessita de autorização do Conselho Estadual de Educação, já foi dada a entrada, previsão para 2021. Exatamente, Roberta. Nossa especialização tá no forno, né? Tá no forno, breve, se Deus quiser, ela vai sair do papel. Nós vamos agregar conhecimento para quem quer conhecimento, né? Nós vamos, assim que tiver tudo resolvido, nós vamos fazer todo o trabalho de divulgação. Nós vamos esclarecer um pouco mais como vai ser a dinâmica desse curso, né, dos cursos, enfim. E eu tô assim com a expectativa muito boa em torno desse curso, porque, como eu já falei, é algo que é difícil a gente encontrar, né? É difícil a gente se deparar com oportunidades né, que agregam o nosso currículo, que venha acrescentar, que venham computar, né, para uma futura prova de títulos, né? Então é sempre importante você estar capacitado e habilitado, porque as oportunidades, elas aparecem, e quando ela aparece, a pessoa que está capacitada e habilitada, certamente ela não vai deixar passar essa oportunidade. Eu espero ter acrescentado, né, mais uma vez. Espero que
que cada um de vocês tirem proveito dessa aula, dessa apresentação, né? Porque o mercado de trabalho, se você for parar para pensar, eles certamente, para toda e qualquer área, vão ter dificuldade. Não só na radiologia. As dificuldades, ela é encontrada em toda e qualquer área que você resolva fazer. Mas existe muito comentário em torno da radiologia, né, que é uma área fechada, é uma área que não emprega mulher, é uma área que só entra quem tem indicação, que tem experiência, enfim. Acho que acredito que vocês já ouviram falar diversas coisas em torno dessa profissão. Mas é uma profissão que eu escolhi há 20 anos atrás e estou nela até hoje, e ao longo desses 20 anos eu nunca fiquei desempregado, porque isso é mais uma prova que para um bom profissional sempre haverá mercado. Acho que essa é a mensagem. Para um bom profissional, independente do cenário, independente do mercado, sempre terá espaço. Tá certo, pessoal? Eu acredito que meu tempo tá encerrando, né? Tá encerrando. Poderia falar aqui por mais 1 hora, mas eu acredito que até as 21, né? Me sinaliza aí, Roberta, que tá aí no link aí, se é isso mesmo. Enquanto isso, vamos responder aqui a pergunta da Natália. Posso ter esperança na especialização em ressonância e tomo já na ETESES? Pode ter sim, pode ter esperança de que a ETESES, em parceria com a Multirad, né? A Multirad estará ofertando dentro em breve as especializações em tomografia computadorizada e ressonância magnética. Mais perguntas? Estamos abertos agora para as perguntas. Tenho mais tempo para responder a pergunta, Roberta? Se está tendo entrevista online, sim, algumas empresas nessa pandemia têm adotado as entrevistas na modalidade online. Em alguns casos acontece sim, tá certo? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos presentes. Desejo a todos que estão iniciando na profissão sucesso, né? Sucesso. E que no que precisar eu estou à disposição. A Roberta, ela tem todos os meus contatos, né? Tanto de telefone quanto de e-mail, né? Vocês podem estar solicitando para Roberta os meus contatos, que perguntas futuras que surgirem ou até mesmo dúvidas sobre a área, vocês podem entrar em contato, tá certo? Hoje, atualmente, eu trabalho em 3 instituições, né? Mas eu tenho sempre um tempinho que eu olho meus e-mails, eu olho as minhas mensagens. Recentemente a gente criou um canal no Instagram da empresa, né? @multirad. Quem puder seguir lá, pode seguir e conferir o que a gente tem
apresentado lá. Tem um canal, tem uma página do nosso amigo Edson, um profissional da radiologia, que é o @ressonantodos. Diariamente ele faz postzinhos dando dicas de ressonância. E é isso, pessoal. Agradeço a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus e muito. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão, pois sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E não ando sozinho, não estou sozinho.